Louvado seja Deus. Está entrando no ar o programa Os Feitos de Deus, pela Rádio Cristã Moriá. Estamos ao vivo, aqui da cidade de Caucaia, estado do Ceará, país Brasil. Eu sou o Diácono Araújo, apresentando o programa Os Feitos de Deus. Louvado seja Deus. Saúdos a todos com a paz do Senhor. Os ouvintes, uma boa tarde. Louvado seja Deus. Neste momento nós vamos iniciar o programa. Estamos iniciando. Vamos fazer uma oração ao nosso Senhor Jesus. Fechamos os nossos olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus santo e justo, Pai querido e amado, Deus de nossas vidas, nós estamos, meu Deus, diante do Senhor, Pai, querendo aqui, Pai, uma bênção, Pai, para nós, amados irmãos e ouvintes, nessa tarde, ó Deus, que o Senhor, Pai, possa abençoar poderosamente, ó Pai, nossas vidas, para os nossos ouvintes, Pai, o programa Os Feitos de Deus. Pai amado, desde já, meu Pai, toma o primeiro e o último lugar, meu Deus, deste programa, deste culto aqui à tarde, ó Pai. Deus abençoa com que vidas, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, possa, meu Pai, ter as suas vidas, ó Deus, alimentadas, ó Deus. Suas vidas mudadas. Assim, meu Deus, eu te oro, meu Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Neste momento vamos ouvir um hino ao nosso Deus.
Glória a Deus. Nós estamos ao vivo, apresentando o programa Os Feitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu gostaria de mandar Pai do Senhor para os nossos amados irmãos. Aleluia. Ali da região do Garrote, ali da nossa congregação. Louvado seja Deus. Diácono Edilardo, Diácono Edilson, o Diácono Edilardo ali da congregação do Garrote, Diácono Gessildo e todos os irmãos ali da nossa congregação. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu também gostaria de, neste momento, de mandar um alô para os irmãos ali da casa de recuperação, ali na Iparana. Eu vou pedir aqui o irmão Moisés, louvado seja Deus, para falar a respeito da casa de recuperação. Eu gostaria de saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Do Centro de Recuperação e Esperança de Vida, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Telefone 8544-7126. Pastor Valten. Endereço Rua Falber Cristino, Iparana. Irmãos Dimas, Neto de Assis, Kleber, Carlos, Josué, Tiago, Gleison, Clerton, José Maria, Ednei, Ciderlane, Cailon, Eloy, Maria Doroteia e família. Maria do Socorro e família. Pronto, vai.
Louvado seja Deus. Aleluia. Moisés para ler uma passagem bíblica. Eu gostaria de primeiramente, a paz do Senhor, todos os irmãos que nos escutam. Eu gostaria de convidar para lermos Salmo 101, versículo 6. Os olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Eu escolhi esse versículo nesta tarde, quase noite, para falar sobre o homem tentar encontrar a perfeição, que Deus já é a perfeição. Temos que ser semelhante a Ele. O homem tenta se refletir nas coisas do mundo, tentando perfeição, mas acaba sendo pior do que o que ele acaba tentando negar. Ele reclama do próximo, mas é pior que ele. O homem é como eu digo, na política, o homem elege um homem para governar, mas não adianta de nada, porque acaba reclamando da mesma pessoa. Aí, se fosse ele naquela posição, um homem, em vez de eleger um político, um candidato corrupto, porque ele não elege Deus na sua vida, o rei, que pode salvar, só ele pode salvar. Eu gostaria de ler também o versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Quando ele tenta mudar a outra pessoa, ele não está apenas enganando a pessoa, como está enganando a si próprio. Como tem um versículo da Bíblia. Ele tem uma farpa no próprio olho e tenta tirar do próximo. Primeiro ele tem que tirar a sua para poder tirar do outro. A sua perfeição, quem alcançará é você. Se a próxima não se converter, você também vai se converter com ele. A salvação é individual. Se você quer ser salvo, não espere pelo outro. Mas claro, você tem que evangelizar. Mas primeiro se converta para salvar o próximo. E não fique só esperando que o outro levante a mão e se converta e você fique lá. Você tem que primeiramente se converter para evangelizar o próximo. É só a meditação que eu tenho para trazer para hoje. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Louvado seja Deus. João capítulo 10. Ou melhor, antes vamos ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Louvado seja Deus. Eu leio novamente. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a palavra do Senhor, Ele zela por ela. Ao longo dos anos, a palavra de Deus ela vem sendo
é guardada, protegida de maneira certa, de maneira correta. Louvado seja Deus, pelo próprio Deus. A sua palavra que é fiel e que é verdadeira, ele se importa com a sua palavra, com a palavra que saiu da sua boca. Louvado seja Deus. E dessa forma, eu e você também, sabendo disso, devemos zelar por ela, devemos guardar ela em nossos corações, em nossas vidas. Nós devemos lutar. Louvado seja Deus. Tentar entender, compreender o que é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida, para nossas vidas. Deus, ele tem a sua vontade. Deus, ele tem o seu desejo no seu coração. Louvado seja Deus. Para nossas vidas. Para que venha se cumprir na minha vida e na sua, o seu querer, a sua vontade. E isso não é de qualquer maneira, isso não é de qualquer jeito. Pelo contrário, Deus, ele tem a sua vontade para ser realizada. Louvado seja Deus, assim como o filho, como o pai que gostaria que seu filho lhe obedecesse, fizesse a vontade do pai e da mãe. Louvado seja assim. É o Deus, ele também, ele anseia que nós viemos fazer a sua vontade. E aqui nesse versículo que nós lemos, ele diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Louvado seja Deus. Porque guardaste, ele fala de guardar. Porque guardaste a palavra da minha paciência. Devemos guardar, ele se preocupa. Louvado seja Deus. Com aquilo que foi designado, por aquilo que foi direcionado da boca de Deus para as nossas vidas, para o homem. Louvado seja Deus. E sendo assim, cumprindo a vontade do Pai, né? Louvado seja Deus, como um filho que ama o Pai, que gosta do Pai, que obedece, que teme ao Pai. Louvado seja Deus. Por esse motivo, porque obedecemos a palavra do Senhor, ele nos faz uma promessa de nos, louvado seja, de nos guardar naquele dia, no dia da grande tribulação, naquele grande dia que a Bíblia diz que nunca houve sofrimento e nunca mais vai haver depois e nem houve antes. Antes e nem depois, apenas naquele dia. Sofrimento tal. Louvado seja Deus. Sofrimento tal. E por obedecer a palavra do Senhor, do Pai, ele vai nos guardar.
O arrebatamento da igreja, que a Bíblia diz que é como um abrir e fechar de olho, é como um piscar de olho. Louvado seja Deus. Levando a sua igreja, levando o seu povo, este sofrimento, nós não vamos passar por ele. Louvado seja Deus. O reinado do anticristo, a igreja não vai passar por ele. A Bíblia diz que é no início, é no começo da grande luta, é no preparamento. É quando ouvimos falar de guerra, rumores de guerra. Louvado seja Deus. Mas que ainda não é o tempo, que ainda não é a hora, não é o dia, mas que está perto. Louvado seja Deus. Vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente, vou procurar, porém ninguém vai ser achado. Glória a Deus. Glória a Deus. Conhece a Bíblia, vai perder o seu tempo procurando em vão. Enquanto isto o povo desaparecido já está em Sião. Voa, esperança, voa, em tuas asas leva-me para o céu. Se a vida aqui já não está tão boa, eu quero ir voando, me encontrar com Deus. Voa, esperança, voa, em direção de um novo amanhã. Estou chegando à cidade de ouro, a nova Canaã. E um anjo me levou em espírito e me mostrou a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima e tinha um grande alto muro todo de jaspe
vão se perguntar por que somente a gente, se a casa da frente vazia ficou. Sem querer acreditar, correrão para o templo e só vão encontrar meia dúzia de gente céticos, chorando sua grande dor. Só aí vão se dar conta do arrebatamento, um fato tão real, vão desejar amor. Dois. Quer deitado, quer andando. Dois. 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 Agora sim. Ainda que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Pastor, eu quero falar com o senhor. eu sei que tu me sondas. Dois. Dois. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama,
Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Talvez você seja mais Estamos apresentando o programa Os Feitos de Deus. Nós estamos ao vivo. Louvado seja Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. João capítulo 10. Glória a Deus. que andam rondando as portas do abismo, nesse conformismo. Aliás, vamos 10 e o versículo 7 do Evangelho de João diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todo quantos vierem antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará partais. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus. Nós estamos meditando na palavra de Deus. Nós vimos ali em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 10, aonde o Senhor ele se preocupa com a sua palavra, a palavra que saiu da sua boca, né? E ele dizendo que aqueles que guardam a sua palavra, ou aquela igreja, aquele pastor que tinha se preocupado a guardar a sua palavra, a palavra da sã doutrina, a palavra sem mistura. Louvado seja Deus. Ele diz que a esse ele guardava ou iria guardar da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. A tentação que vem sobre a vida da humanidade. Louvado seja Deus. Aí a importância
importância de guardarmos a palavra de Deus. Porque Ele se preocupa com a sua palavra para as nossas vidas, para que nós viemos a obedecer. Louvado seja Deus. E nós não conseguimos guardar esta palavra porque não tínhamos o Espírito Santo de Deus. Mas agora, uma vez salvo, uma vez convertida, aleluia, aqui em João 10, versículo 7, louvado seja Deus, até o 11, onde foi lido, onde foi feito essa leitura, ele diz que Ele é o caminho, que Ele é, louvado seja Deus, que Ele é o pastor, que Ele é o escape, louvado seja Deus, da hora da angústia e da tentação. Aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que têm Cristo como o pastor, como o Senhor, como o Salvador, louvado seja Deus. Esse Ele vai guardar, esse Ele guarda, Ele livra no dia da tentação, no dia mau, naqueles dias em que há de vir aqueles sofrimento tal, louvado seja Deus, que é a grande tribulação, que nós, a igreja do Senhor, ela não vai passar, louvado seja Deus por essa dificuldade, porque a esses o Senhor tem guardado, a esse o Senhor vai guardar, vai livrar dessa grande dificuldade. Tornou, pois, Jesus a dizer o versículo 7, Liz. E em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Louvado seja Deus. Ele é o caminho que nos leva para o céu. Jesus, Ele é a ponte. Louvado seja Deus. Aleluia, que leva o homem ao céu. E Ele aqui diz que Ele é a porta. Louvado seja Deus. A porta do céu. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então não há outra solução, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Jesus, Ele é a porta. Jesus, Ele é o caminho. E por esse caminho nós devemos lutar, devemos trilhar, devemos guardar a sua palavra, os seus ensinamentos. Louvado seja Deus. E se você diz, mas eu não consigo, irmão, eu não... Louvado seja Deus, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Mas continue lutando, orando, e não duvide das promessas do Senhor. Ele vai nos livrar. Ele tem nos livrado
das nossas angústias. Ele tem nos livrado nos dias maus. E por final, o arrebatamento da igreja. O livramento, o escape da grande tribulação. A Bíblia diz que nunca houve sofrimento igual àquele. E nem vai haver mais depois daquele dia. Louvado seja Deus. Mas mais uma vez o Senhor, Ele vai livrar o seu povo, guardar. Ele está guardando o seu povo. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará partais. Acha comida. E esta comida, meus amados irmãos e ouvintes, não é uma qualquer comida. É uma comida que, louvado seja Deus, diferente das comidas que este mundo oferece. Louvado seja Deus. O alimento que o Senhor nos dá é um alimento de paz. Ele diz: eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar. O mundo dá uma paz passageira, mas o Senhor, Ele dá uma paz eternamente na sua presença. Louvado seja Deus. O ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele é aquele que cuida da sua palavra, aquele que se preocupa com a sua vontade, com a palavra que saiu da sua boca. Louvado seja Deus. Aleluia. E guardando, como eu disse, como um filho que ama o Pai, que deseja fazer a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio para nos dar vida e nos dar com abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Foi assim que Cristo fez, meus amados irmãos. Ele deu a sua vida. Aleluia. Ele foi morto, ele foi crucificado, foi enterrado. E ao terceiro dia ele ressuscitou de entre os mortos. E está à direita do Pai. Louvado seja Deus. E Ele não tem prazer na morte dos desobedientes, daqueles que não guardam a sua palavra, daqueles que não amam a palavra do Senhor. Devemos, eu e você, meus amados irmãos e ouvintes, guardar a palavra de Deus. Se for preciso dar a vida como Ele deu, aleluia, por Ele, por amor à sua palavra. Louvado seja Deus. Aí vem a minha pergunta: você tem dado a vida pelo Senhor, pelo seu pastor? Você tem dado a vida pelo Senhor Jesus? Ele deu a vida por ti. Por isso, eu e você devemos dar a nossa vida, se for preciso, por Ele. Louvado seja Deus. Devemos fazer além daquilo que nós fazemos. Louvado seja Deus. Devemos fazer além daquilo que já fazemos. Muito mais por amor ao nosso pastor. Por amor ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que basta que o servo
seja como o seu Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Seguiremos juntos, mesmo que a confiança se demore muito. Sei que em meu caminho pedras vão crescer, rosas sem espinhos nunca vi nascer. Nas estradas novas que meus pés pisarem, vou colher as provas que ainda restarem. Nas estradas novas que meus pés pisarem, vou colher as provas que ainda restarem. Eu e a esperança chegaremos livres quando na lembrança morrerão raízes. E por este rumo que se chega ao norte, nele o resumo de um perdão tão forte. E na terra nova que meus pés pisarem, hei de ver as provas todas se findarem. E na terra nova que meus pés pisarem, hei de ver as provas todas se findarem. Som, ei. Louvado seja Deus. Neste momento, meus amados irmãos, nós vamos fazer uma oração, pelo pastor Diego, pastor aqui da nossa congregação. Ele vai fazer a pregação da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus, pela palavra. Grandioso Deus e eterno Pai, meu Deus, diante do Senhor, Pai. Neste momento, Deus, te oramos pelo pastor Diego, Deus, em nome de Jesus.
Choramos também pelas nossas vidas, ó Pai, pelos nossos amados irmãos e ouvintes. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Deus, abençoa poderosamente neste momento, que é o momento, Deus, que o Senhor, Pai, vai continuar, Deus, falando aos nossos corações, Pai. Por isso, Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Pastor Diego está com a oportunidade. Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a paz e a graça e a misericórdia de Jesus. Essa noite, você está escutando o programa Os Feitos de Deus, que é um programa apresentado aqui pelo Diácono Araújo, todas as segundas-feiras. Eu sou o pastor Diego, eu lhe saúdo também com a paz e a graça de Jesus, a você que nos escuta, nos ouve e nos assiste pela internet, ou também possa estar escutando agora através do nosso canal no YouTube, que é o canal Batista Moriá de Caucaia. Nós queremos até lembrar que todo o programa que é transmitido pela nossa rádio, ele é gravado e em seguida é colocado e postado no YouTube para você poder ter mais uma chance de acompanhar todas as pregações da Palavra de Deus, ok? Bem, o Diácono Araújo hoje nos convidou aqui para poder compartilhar uma palavra nessa noite e eu queria trazer um seguinte tema, queria trazer sobre o tema de discípulos de Jesus. Inclusive esse foi um tema que nós já até ministramos aqui, num culto de doutrina aqui na nossa congregação, no Conjunto Metropolitano, aqui na cidade de Caucaia. Nossos cultos de doutrina têm seguido agora uma nova série de mensagens. Nós estamos meditando sobre a questão da igreja vitoriosa e nós estamos meditando sobre o que faz uma igreja ser vencedora. Hoje se fala muito sobre vitória, mas quando se fala sobre vitória dentro da igreja, dentro do movimento evangélico, dentro do cristianismo, se fala apenas na questão material. Se fala que um crente é vitorioso porque conseguiu um bom emprego. Se fala que um crente é vitorioso porque ele tem uma boa casa, porque ele tem condições financeiras para isso, ou porque ele não fica doente. Mas a vitória ao qual Deus nos prometeu na Bíblia Sagrada não foi a vitória sobre os males financeiros. A vitória que Deus nos prometeu foi sobre o nosso pior inimigo, sobre a origem de todo o mal, tudo aquilo que tem causado a destruição em nossas vidas, na humanidade. É a vitória sobre o pecado. O pecado é a origem de todos os males. A vida sem Deus é a origem de todas as catástrofes e desastres que acontecem na vida do ser humano. Então eu digo a você logo desde já uma coisa: se o seu casamento vai ruim, seu casamento não vai ruim porque alguns dessas falsas igrejas e desses falsos pastores que estão agora na mídia dizem, não é porque simplesmente alguém fez um trabalho de macumba contra você. Seu trabalho vai ruim não é porque simplesmente há alguém com molho gordo em cima de você e está com inveja de você. Se a sua vida vai de mal a pior, se você tem acumulado problemas, nós temos dois grandes responsáveis. O primeiro é você mesmo. O primeiro grande responsável pela sua própria vida, da maneira como ela está, é você. Porque a maneira como você tem conduzido a sua vida, aquilo que você tem colhido, é aquilo que você plantou. Se você hoje tem colhido um casamento destruído, é porque você plantou um mau casamento. Se a sua vida financeira vai de mal a pior, é porque também você não soube administrar bem a sua vida financeira. Você não plantou para poder colher bem amanhã. Existe uma série de coisas, mas o principal agente destruidor da vida do ser humano é o pecado. E alguém pode perguntar, pastor, o que é o pecado? O pecado é a transgressão, a desobediência da lei de Deus. Você pode pensar que pecado é uma coisa antiquada, você pode pensar que pecado é uma questão de opinião, você pode pensar que pecado é uma questão que varia de igreja para igreja, de religião para religião. Mas quando a Bíblia Sagrada fala sobre pecado, a Bíblia está falando sobre você estar em desarmonia com o Criador. Você está longe de Deus e você precisa ter um encontro com Ele. Então, Deus, quando nos fala que não devemos pecar, o que Deus está dizendo, em outras palavras, é: ande no caminho da vida, porque se você andar no caminho da desobediência, você se destruirá. O caminho do pecado é a morte. A consequência do pecado é uma vida sem Deus. Mas aquele que resolve pela fé decidir se entregar a Jesus, ele vai usufruir de vida e de vida eterna. Então eu gostaria de compartilhar 3 pontos que nós meditamos sobre o tema, o caminho dos discípulos. Muitas pessoas hoje se dizem discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus, mas elas, quando elas são questionadas e perguntadas,
sobre o que é verdadeiramente seguir Jesus? Elas não sabem. Elas não sabem explicar o que é ser seguidor de Jesus. O que é obedecê-lo? O que é amá-lo? Como eu posso provar com atitudes práticas a minha fé em Jesus Cristo? Poucos sabem dizer isso. Mas você que está nos escutando nesse momento, você que acessa esse programa, nós queremos compartilhar 3 pontos com você sobre o que é ser um verdadeiro discípulo. O que é andar com Jesus. E desde já, o primeiro ponto que eu quero trazer é sobre a questão de ser discípulo. Afinal de contas, o que significa ser discípulo? Ser discípulo é ser um aprendiz. Portanto, quando alguém fala que é discípulo de Jesus, ele está querendo dizer que ele é um aprendiz de Jesus. Só que ser um aprendiz de Jesus, à luz da Bíblia, não é ser uma pessoa apenas que admira os ensinos de Jesus. Ser um discípulo não é ser um discípulo apenas de palavras, não é ser um admirador dos ensinos de Cristo. Ser discípulo de Jesus é ser, antes de tudo, um praticante da palavra de Deus. Tiago, que foi um meio-irmão de Jesus, porque também fora filho de Maria, e conviveu com Jesus, contemplou Jesus. Tiago, irmão do Senhor, ele dizia na sua carta universal às igrejas, ele dizia: não sejam somente ouvintes, se enganando com falsos discursos, antes sede praticantes da palavra de Deus. Um verdadeiro discípulo é aquele que pratica a palavra, mas ninguém vai praticar sem primeiro não ouvir. O discípulo, portanto, ouvinte da palavra de Deus, é formado então por esses 2 pontos. Ele ouve a palavra, ele entende a palavra, mas ele depois se desafia para viver a palavra que ele aprendeu. Um discípulo de Jesus é formado então por essas 2 questões. Todo discípulo aprende a palavra, ouve a palavra e depois ele pratica a palavra. Se o discípulo não praticar, ele não é discípulo. Se o discípulo também não entender os ensinos de Jesus, também ele não é discípulo. O discípulo completo, portanto, é aquele que entende e pratica e entende. Então esse é o primeiro ponto fundamental, ser discípulo de Jesus para isso. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer após essa introdução sobre o que é ser discípulo, entender e praticar a palavra de Cristo, é ver um ensino muito maravilhoso que Jesus deixou aos seus discípulos. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer é não se preocupar demasiadamente com a aparência desse mundo. Jesus, ele disse que para sermos os seus discípulos, a primeira coisa que temos que aprender é enxergar esse mundo como ele enxerga, ver a vida como ele vê, interpretar o mundo como ele interpretou, examinar as coisas como ele examinou. Então, um exemplo muito prático disso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no versículo 1, onde a Bíblia vai dizer assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Você sabe quando é que foi que aconteceu essa passagem? Essa passagem aconteceu quando Jesus visitava o templo de Salomão. E o templo de Salomão, na época, ele era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. O templo de Salomão era visitado por centenas, milhares de peregrinos em Jerusalém, na nação de Israel. Na época de Jesus era considerado um grande exemplo da arquitetura e da riqueza espiritual que havia na nação de Israel. Se havia alguma coisa que os judeus adoravam, se havia alguma coisa que os judeus se orgulhavam, era da beleza da estrutura do seu templo. Então os próprios apóstolos se envaideciam, se orgulhavam como judeus de possuírem um templo tão belo, tão magnífico. E sabe o que é interessante? Assim como os apóstolos e a sociedade daquela época se orgulhava dos seus bens materiais, que no caso ali era o templo, apesar de representar algo espiritual, eles contemplavam muito mais o mundo material, a riqueza material daquilo. Nós podemos contemplar uma coisa: nós podemos entender que o Senhor nosso Deus, ele dá muito mais prioridade ao espiritual. Por que ele dá prioridade ao espiritual?
porque ele vai dar continuidade ao versículo dizendo: vocês estão vendo essas grandes obras, vocês estão vendo esses grandes edifícios, essas grandes pedras, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará pedra que não seja derrubada. Por gentileza, você vai dar uma continuidade, só mexa no teclado para voltar. Você pode ver depois com continuidade que a condição que Jesus dava, o que Jesus priorizava, era justamente a questão de entender que não era a aparência que permaneceria, mas sim o conteúdo espiritual do templo. O templo foi destruído. O templo, 40 anos depois da morte de Jesus, foi dizimado pelos soldados de Roma. Então Jesus, ele não se maravilhava com o aspecto material, com a grandeza material das coisas. E veja que os seus próprios apóstolos se admiravam. Eles diziam: que templo belo. Ele falou: não vai ficar pedra sobre esse templo. Não importa mais agora a arquitetura desse templo. O que eu agora vim e o que eu quero implantar e o que eu quero dar prioridade é sobre o templo espiritual. E Paulo, ele vai dizer na sua carta em 1 Coríntios, que nós agora que somos o templo do Deus vivo, nós agora que somos a morada do Espírito Santo. Se você parar para pensar, então nós estamos tendo o quê? Uma grande mudança de visão que Jesus deu aos seus discípulos. Os discípulos se orgulhavam pelo material. Jesus está dizendo: dê valor ao espiritual. Dê valor ao espiritual. A grande riqueza da igreja não é a sua arquitetura, não é a sua estrutura material. A grande riqueza da igreja são as pessoas, são os crentes em Jesus, são aqueles que guardam a palavra de Deus. Essa é a maior riqueza. Um discípulo de Jesus então aprende isso. Ele aprende que a maior riqueza do reino de Deus são as vidas, são as almas que são ganhas do mundo de trevas, do império da mentira, e agora estão andando no caminho da verdade. Um segundo ponto que eu vejo muito maravilhoso sobre a visão de Jesus, nós acabamos de ver que ele não priorizava o material, mas sim o espiritual. O segundo ponto era sobre a questão da importância moral das pessoas. A Bíblia diz aqui em Marcos 10:13 assim: e traziam-lhe meninos para que ele lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Sabe o que é interessante? Muitas criancinhas eram levadas pelos seus pais para poderem estar perto de Jesus, serem tocadas por Jesus, mas os discípulos não queriam deixar as criancinhas tocarem Jesus. E aí vem a seguinte questão: por quê? Por que o Filho de Deus não poderia tocar essas crianças? Por que as crianças, elas acabaram se tornando uma espécie de incômodo para os apóstolos? No que elas incomodavam? E o interessante é que na sociedade de hoje, a criança, como aqui nessa época, em si mesma ela não era considerada de grande valor. Ela não tinha muito valor. Basta lembrar o seguinte: a criança ela não tem algumas coisas as quais a sociedade valoriza. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, a criança ela não tem experiência de vida. A criança ela não tem o que passar para os adultos na questão de experiência de vida. A segunda coisa que a criança tem, ela não tem condições de dinheiro, riquezas. Uma criança não tem dinheiro, uma criança não tem experiência de vida. Uma criança, portanto, para muitos adultos, ela não tem o que acrescentar para aqueles que estão perto dela. Lógico, eu estou falando aqui de uma visão da sociedade equivocada, uma visão errada, uma visão que desvaloriza a criança. E veja o que interessante: os próprios apóstolos na época não valorizavam a presença das crianças aos pés de Jesus, e eles queriam impedir o contato delas com o Filho de Deus. E aí Jesus traz uma segunda grande mudança de visão. Era de que ele dizia na continuidade do texto: deixai vir a mim as criancinhas, é delas o reino. Para a sociedade, essa criança não tem dinheiro, portanto não tem valor. Essa criança não tem experiência de vida, não tem nada de novo para me ensinar, então ela não tem valor. Mas para mim elas têm valor. E eu queria chamar a sua atenção para o seguinte fato: você sabe por que Jesus valorizou tanto as crianças? Porque ele enxergava o aspecto do coração das crianças. Havia algo dentro, e há algo dentro do coração das crianças que é grandemente valorizado no reino de Deus. É a inocência.
E quando eu falo de inocência, eu estou falando daquele estado no qual, ainda que uma criança erre, uma criança ela possa talvez brigar com uma outra criança, pouco tempo depois as duas já estão conversando de novo. Eu não sei se você já teve essa experiência. A criança em seu estado de inocência, ela pode vir a errar, mas facilmente ela esquece depois do erro. Ela facilmente perdoa. A criança, por exemplo, ela não tem problemas em brincar com uma outra criança, seja ela pobre ou rica. A criança, ela não faz julgamentos. A criança, ela não tem preconceitos. A criança tem facilidade de perdoar. Esse estado de inocência, Jesus valorizava grandemente. E por isso ele dizia: nesse estado de inocência das crianças é o reino de Deus. Então você consegue perceber? Uma criança hoje, vista aos olhos do mundo, não tem muito o que acrescentar, ela não tem muito o que ensinar. E Jesus deu uma reviravolta na visão dos discípulos, dizendo: não, elas têm muito a ensinar para vocês. Elas têm muito. Por isso, veja que no reino de Deus tudo é o contrário. Na sociedade humana, quem tem mais dinheiro é valorizado. No reino de Deus, aquele que não tem nada, mas se tiver fé, é o maior dentre todos. Aquele que talvez no mundo tem experiência, cultura, inteligência, pode ser aplaudido por todos. Mas no reino de Deus, o que é inocente, o que tem a tendência a perdoar, o que facilmente abre o seu coração para receber o amor, é esse que é o maior no reino dos céus. Isso é uma mudança de visão. Então, o primeiro grande ponto é esse: para ser discípulo de Jesus, eu preciso mudar a minha visão. Eu preciso aprender a enxergar como ele enxergou. Eu tenho que mudar a minha forma de interpretar o mundo. O mundo me ensina a vê-lo de uma certa forma. O crente aprende a ver tudo com o olhar de Jesus Cristo. Então, tudo que Jesus valorizou, nós valorizamos também. Tudo aquilo que Jesus amou, nós passamos a amar também. O segundo ponto que eu queria meditar é o fato de Jesus se preocupar sobre a maneira como nós o enxergamos. Como nós enxergamos Jesus? Como nós o vemos? E há uma passagem muito clássica sobre isso, uma pergunta que ele mesmo fez aos seus discípulos. Em Marcos capítulo 8, versículo 27 e o 29. Versículo 27 diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens quem eu sou? E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Que interessante. Por que Jesus se preocupava sobre a maneira como seus apóstolos o viam, o enxergavam? É porque mesmo, isso é muito maravilhoso, mesmo que uma pessoa esteja buscando Jesus, esteja muito próxima de Jesus, essa pessoa ainda pode vê-lo de maneira errada. E isso é muito sério. Nós podemos ter pessoas que estão há anos buscando Jesus, há anos tendo o nome de Jesus em seus lábios, há anos lendo sobre Jesus, livros e mais livros, páginas e mais páginas, leram até talvez a Bíblia de capa a capa, mas ainda enxergam Jesus de maneira errada. Foi por isso que ele perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Porque a sociedade da época não enxergava Jesus como ele era. Uns diziam: ele é um profeta. Uns diziam: ele é um líder religioso, ele é um mestre. Outros pensavam: rapaz, ele pode ser apenas mais um líder de uma grande revolta contra Roma. Cada um tinha uma visão diferente de Jesus. E olha, e é porque Jesus pregava sempre a mesma palavra. Ele não mudava o discurso dele. O discurso era o mesmo, mas as cabeças que o ouviam, cada um via ele de maneira diferente. Sabia que você pode estar enxergando Jesus de maneira errada? Sabia que você pode estar lendo sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus e enxergando Jesus completamente distorcido, longe do verdadeiro Cristo, longe da verdadeira imagem do Filho de Deus? Jesus se preocupa sobre isso. Então ele pergunta: eu quero saber de vocês agora. O mundo me enxerga de maneira muito errada, dizia Jesus. Mas e a minha igreja? E os meus discípulos? Vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, graças a Deus, movido pelo Espírito Santo, deu a resposta correta. Ele disse: Tu és o Cristo,
Tu és o Filho do Deus vivo. Nessa única resposta, Jesus recebeu duas grandes declarações corretas. Primeiro, tu és o Cristo. Cristo quer dizer, vem do Messias, do hebraico, que quer dizer o ungido, o Salvador, o prometido, o Rei. Foi ali então reconhecida a natureza salvadora de Jesus, quando ele falou, tu és o Cristo. Mas também quando Pedro falou, tu és o Filho de Deus, ele está falando novamente sobre a questão, dizendo, olha, eu acredito também que tu é divino. Tu tens o mesmo poder do Pai, tu és igual ao Pai. Meus queridos irmãos, percebam que a igreja precisa enxergar Jesus como Ele é. E nós não podemos enxergar um Jesus distorcido. Jesus é o Salvador que veio do céu para nos dar vida eterna. A dimensão prioritária de Jesus é espiritual. Ele primeiro quer perdoar o pecado, Ele quer sarar os corações, Ele quer restaurar o ser humano. A prioridade dele não é o material. Mesmo que, como Jesus falou em Mateus, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 33, quando ele fala, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mesmo assim, ele diz que em primeiro lugar é o reino. Será que Deus vai operar na minha vida material? Ele vai, mas essa não é a prioridade dele. A prioridade dele é o espiritual. Sabe por quê? Porque o material, o homem, por si só, ele pode conseguir mudar. Mas o espiritual, o homem não muda sozinho. O homem pode estar derrotado, fracassado materialmente, desempregado, mas de repente, se ele conseguir agarrar uma oportunidade, se ele se esforçar, trabalhar, ir atrás, correr, lutar, mesmo sem Deus, mesmo nem acreditando em Deus, ele consegue mudar a vida material dele. Olha, basta olhar para o mundo. Quantos milionários e bilionários que vieram do nada, não acreditam em Deus e hoje são ricos, têm um sucesso material, são bem-sucedidos e nunca acreditaram em Deus. Mas veja, então o material, o homem pode resolver por si só, o espiritual não. A Bíblia fala que um homem não pode ser lavado da sua imundícia se não for o sangue de Cristo para lhe purificar. Então, eu não posso enxergar um Jesus distorcido. A igreja enxergava Jesus como Ele era, Salvador, Senhor, Deus, que veio mudar a minha vida, perdoar meu pecado. Agora, o mundo o enxerga de maneira distorcida. O falso evangelho da teologia da prosperidade, hoje muito em voga, apresenta um Jesus completamente distorcido. Um Jesus que é enxergado de maneira errada. Um Jesus que é uma espécie de gênio da lâmpada, que atende os meus pedidos. Ou uma espécie de empresa, de banco, no qual eu invisto dinheiro e esse dinheiro retorna para mim em forma de privilégios. Isso está errado. Você que nos escuta nesse programa, saiba disso. O Jesus está distante, muito longe do evangelho da prosperidade. Jesus está longe, muito distante da ideia da vitória apenas sobre o lado material. Jesus veio primeiro mudar o coração do homem. O resto é apenas mera consequência. O terceiro e último ponto que eu quero falar é em Marcos capítulo 4, versículo 34. O terceiro ponto nos fala sobre a questão de como o conhecimento profundo da palavra, o real entendimento da palavra de Deus, é reservado somente para os que querem servir a Deus. Marcos 4,34 diz assim: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. O interessante é que qualquer pessoa, ao abrir a palavra de Deus, ela pode ter ideia das informações mais simples do Evangelho. Quais são as informações, você talvez pergunte? De que ele é um pecador e de que Jesus é o Salvador. Agora, muitas pessoas, quando querem talvez se apropriar de conhecimentos mais profundos da palavra, de coisas mais complexas, mais difíceis, eles não conseguem. E aí fica aquela questão de dizerem assim: olha, eu não vou seguir a Deus porque eu não consigo entender tudo da palavra. Eu quero dizer para você que a verdadeira sabedoria da palavra é reservada, ela é guardada somente para os que resolvem
assumir um compromisso com Jesus. Deus não tem compromisso de revelar todo o conhecimento da palavra para quem não quer ter compromisso com Ele. Por que Deus gastaria tempo? Por que Deus manifestaria tesouros preciosos para quem não quer nada com Ele? Eu volto a dizer, o essencial da palavra, todos podem entender. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, para que todo que nele crê seja salvo e não pereça, mas tenha vida eterna. Você entende? Isso é a mensagem mais básica, qualquer mente entende. Mas o entendimento mais avançado da palavra do Senhor é só para quem quer dizer: Senhor, eu quero assumir o compromisso contigo, eu quero ser discípulo. Então eu finalizo esse terceiro ponto dizendo: só quem quer ser discípulo entenderá melhor a palavra de Deus. Então, você tem sede da palavra? Você quer conhecer melhor a vontade do Senhor? Você quer entender melhor quem Ele é? Você tem sede de Deus? Então se torne discípulo de Jesus. Pastor, como é que eu faço isso? Assuma um compromisso com Ele. Romanos 10:9 fala: se com a tua boca confessares Jesus, no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você tem que assumir uma posição pública, dizer: a partir de hoje eu sou discípulo de Jesus. A partir de hoje eu quero viver uma nova vida. A partir de hoje, como Jesus disse a Nicodemos, eu quero nascer de novo. Eu quero me tornar um verdadeiro filho de Deus. Eu não quero ser discípulo apenas de palavras, eu quero ser discípulo de prática, de obras de verdade. Então, nós finalizamos essa meditação sobre o caminho dos discípulos com esses 3 pontos. Lembrando, primeiro, um discípulo enxerga o mundo como Jesus enxerga. O segundo ponto que nós aqui meditamos é que Jesus, ele se preocupa com o moral. Ele não se preocupa com o material, com a aparência humana. Ele deu valor às crianças. Numa época onde as crianças eram desvalorizadas, ele deu valor a elas, porque elas, em sua inocência, tinham muito a ensinar. Jesus se preocupa com o moral, com o que nós sentimos. E em terceiro ponto, a verdadeira sabedoria só é revelada aos que têm mais compromisso com Ele. Então que você possa ser abençoado pela palavra de Deus, que você seja transformado, mudado radicalmente. O Evangelho está sendo pregado ao mundo inteiro. A internet é a grande revolução de comunicação, onde qualquer pessoa de praticamente qualquer parte do planeta pode ter acesso livre à informação, acesso livre ao Evangelho. O Evangelho agora está sendo mais ainda impulsionado a chegar a toda criatura através dessa nova forma de comunicação. Que você então seja abençoado pela palavra de Deus, que Deus opere na sua vida, que Deus seja glorificado em você, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Seja Deus. Estamos ao vivo apresentando o programa Os Feitos de Deus da Rádio Cristã Moriá. Neste momento nós vamos ouvir mais um hino de louvor ao nosso Deus.
Louvado seja Deus. Você está escutando o programa Os Feitos de Deus, um programa da Igreja Batista Moriá de Calcaia, está sendo transmitido pela Rádio Cristã Moriá. Você pode nos ajudar a compartilhar esse programa através dos links de compartilhamento, através das redes sociais. Você que está assistindo esse programa no site da nossa igreja, você pode clicar no botão de compartilhamento e compartilhar nas redes sociais como Facebook, Twitter, Google Plus ou qualquer outra rede social. Você pode também, caso esteja nos ouvindo agora assistindo pelo YouTube, também da mesma forma, clique aí em compartilhar, espalhe pelas redes sociais esse programa e ajude a divulgar a palavra de Deus, ajude a divulgar um evangelho sadio, um evangelho bíblico, o verdadeiro evangelho que transforma radicalmente os nossos corações, tá certo? Eu queria aproveitar aqui, o Diácono Araújo está tendo contato com o centro de recuperação ali no bairro da Iparana. E nós queremos mandar aqui a nossa saudação cristã, o nosso abraço, o nosso carinho ao Centro de Recuperação Esperança de Vida, não é isso, Diácono Araújo? Centro de Recuperação Esperança de Vida. O pastor que lidera esse centro de recuperação é o pastor Valterene. Então a nossa saudação cristã ao pastor Valterene. E dá também uma saudação aos irmãos, aos internos que estão fazendo parte dessa casa também. Vamos citar aqui o nome dos irmãos: ao Dimas, o Neto, o Diassis, o Kleber, o Carlos, o Josué, o Tiago, o Gleison, o Clerton, o José Maria, o Ednei, Cirdelana e Cailon, a família do Gleison, Eloy, Maria Doroteia e família, e Maria do Socorro e família. Este é um centro de recuperação onde a palavra de Deus é ministrada, onde a palavra de Deus é utilizada como tratamento para a cura, não só do corpo, mas também da alma. Nós queremos aqui aproveitar e divulgar o trabalho desse centro de recuperação. Você que nos escuta e que talvez tenha algum parente ou algum conhecido que esteja passando por problemas de dependência química, seja das drogas legalizadas, né? Como o álcool, o cigarro, que são drogas da mesma forma, matam, destroem vidas, mas infelizmente a lei do nosso país permite. Então são chamadas drogas legalizadas. Então, alguém que tenha dependência química de álcool, de cigarro, que esteja se destruindo por causa disso, ou que tem dependência química das drogas ilegais, como a maconha, crack, cocaína, heroína e tantas outras. Você pode ter contato com esse centro de recuperação e se informar como é necessário para poder ajudar essa pessoa. Então, o telefone do Centro de Recuperação Esperança de Vida é o celular da operadora Oi, 8544-7126. Repetindo, o telefone de contato, 8544-7126. O responsável pela casa é o pastor Valterene. O endereço, caso você queira talvez conhecer a casa, conhecer o trabalho pessoalmente, o endereço fica aqui no bairro da Iparana, na cidade de Calcaia, aqui no estado do Ceará. Então fica no bairro de Iparana, o endereço é Rua Falber Cristino, número 45. Rua Falber Cristino, número 45, bairro da Iparana, aqui na cidade de Calcaia. Então, o nosso abraço sincero, inclusive a gravação desse programa vai ser disponibilizada para poder passar e ser aí assistida nesse centro de recuperação. Então, a minha saudação cristã, pastor Diego ali, sintam-se abraçados e que o Senhor possa operar na vida de vocês, que nessa longa caminhada de recuperação, de transformação, o Senhor opere, o Senhor abençoe, o Senhor lhes cure, o Senhor lhes guarde de todo mal. Louvado seja Deus. Amém. Diácono Araújo. Louvado seja Deus. Esse é o pastor Diego, pastor da nossa congregação, da Igreja Batista Moriá da cidade de Calcaia, do presbitério de Calcaia. Louvado seja Deus. O programa Os Feitos de Deus está chegando ao fim nesse dia, né? 11/5/2015, né? Louvado seja Deus. Neste momento eu quero aqui desejar a você que esteve conosco, né, toda essa tarde, que você possa ser abençoado poderosamente, que Deus ele possa abençoar a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que nos
que estava conosco, que está conosco ligado no programa Os Feitos de Deus, pela Rádio Cristã Moriá, da cidade de Calcaia. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida durante toda a semana, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos finalizar este programa, né? Louvado seja Deus, fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelos feitos, pelas maravilhas, pela bondade de Deus, por aquilo que Ele é, né? Agradecer a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua eternidade, pela onisciência que Ele é, né? E enfim, por tudo agradecer ao Senhor, né? Pelos seus feitos em nossas vidas. Por isso, neste momento, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele. E que você possa ficar sempre ligado neste programa, Os Feitos de Deus, às segundas-feiras, das 5 às 7 da noite, né? Louvado seja Deus, todas as segundas-feiras. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, por mais este programa, por esta oportunidade. Meu Deus, pelos teus filhos que aqui estão, meu Deus querido, pelo pastor Diego, ó Pai, meu Deus querido, pelo Moisés, pelo irmão Cleito, que aqui está também, pela minha vida. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, pelo centro de reabilitação, meu Pai, pelos irmãos, pelo pastor, meu Pai, que lidera, meu Pai, aquele trabalho. Deus, te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Meu Deus, que vidas, ó Pai, sejam alimentadas, ó Deus, através deste programa, através, meu Pai, das pregações do Evangelho, ó Pai. Assim, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir. Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente, vão procurar, porém ninguém vai ser achado. Faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão, enquanto isto o povo desaparecido já está em Sião.